por favor, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Por que o ChatGPT ele só tem o banco de dados até 2021 e por que é um perigo ele estar conectado à base de dados que a gente tem hoje? Não, na realidade, um dos desafios vamos voltar um pouquinho, né? Não existe inteligência sem dados. Não existe. Nem no nosso cérebro e nem artificial. Então, por exemplo, se a gente tivesse um cérebro incrível, né? Mas ele não tem memória e ele não tem como capturar dados sensores, que são os nossos sentidos, você não tem que processar. Então, essa combinação de qualidade do processamento e a qualidade e o volume de dados que você tem ajuda para você ter inteligência. Quando a gente vai para a inteligência artificial, qual é um dos grandes desafios que as inteligências artificiais anteriores... Você já ouviu falar do chat anterior, que várias marcas ofereciam, que também são chats inteligentes. Aqueles que você está falando daquelas interações de Instagram e tal. Isso, chatbots que você colocava lá. O desafio deles é que você tinha que treinar. Então, para um banco, era fácil, que o banco tem milhares e milhares de interações por dia com pessoas. Isso treina a plataforma. Quando você pega uma empresa menor, você tem que treinar com as características da sua empresa. Então, se você não tem dados, você não consegue treinar machine learning. Aí vamos para o ChatGPT. O ChatGPT, ele foi treinado, estudou, ou capturou, não só livros, modelos, dados, de montão. Então, ele tem uma base gigantesca que foi até 2021, não porque é perigoso vir até 2022, 2023, é porque é o recorte que foi feito. E ele entrou em experiência. Tanto que quando você entra no ChatGPT, está escrito lá que ele está ainda em beta, ele está treinando, que você não sei mais o que, para você reportar erro, ajudar a consertar, etc. Esse é um modelo de aprendizado. Na realidade, em 2020, que foi durante a pandemia também, quando o GPT foi lançado, e a gente que trabalha, ou estuda, está relacionado com essa área, viu, ele já tinha resultados incríveis para quem tinha acesso para poder utilizar. Quando eles viram que o resultado era bacana do que ele trazia, em 2021 eles falaram, bom, se ele traz isso escrito, por que a gente não começa a tentar fazer ele desenhar também, fazer imagens? Foi quando veio o Dali. O Dali ficou famoso no TikTok, todo mundo utilizando, etc. e tal. Demorava pra cacete pra produzir uma imagem. Isso, ou fazia um monte de bobagem também, né? O Dali tinha muito mais erro, na minha opinião, do que tem o ChatGPT agora com os textos, né? E a partir daí, em 2022, a tecnologia continua evoluindo e eles colocaram, disponibilizando o GPT, formato de chat, para todo mundo, no finalzinho de 2022 e início de 2023. Aí as pessoas começaram a usar e assim, foi a ferramenta que mais rapidamente atingiu 1 milhão de pessoas, não sei mais o quê, papapá. Por quê? Porque você começa a perguntar muita coisa para ela e ela realmente responde fazendo sentido. Porque muitas das ferramentas de IA que a gente testava antes, você falava, cada 10 coisas que você faz, 9 eram aquelas respostas bobocas, ou muito ruins. Você conversa, ela não entende. Ou seja, não era útil. Agora não. Agora, para cada 10 perguntas que você faz, ele responde as 10. Ele pode ter... E a gente pode conversar depois, para não ficar monopolizando aqui, mas a gente pode conversar quando que está ruim isso, quando não é, quais são os riscos, mas é justamente porque ele responde bem que a gente começa a utilizar bastante. E é justamente porque ele responde bem que a gente corre o risco de acreditar em tudo que ele coloca, Então, esse é o grande problema que eu acho que todo mundo começou a ficar preocupado, qual é o limite dessa utilização? E se isso é apenas o começo, onde a gente vai parar, Então... tá cedo pra gente pensar em limite, Não tá cedo pra gente pensar em limite pra sem dúvida. Como usar o ChatGPT? Sobre essa questão, assim, as duas coisas. Por que a base para em 2021? Porque o algoritmo, basicamente, o que ele faz é um treinamento para identificação de padrões que vão determinar o peso das coisas ali dentro, ou seja, o que ele vai puxar para construir uma frase, etc e tal. E isso daí exige um tempo de maturação. Isso não é fácil de fazer. Então, é uma limitação prática. Então, por exemplo, a grande busca do Google agora, ou, por exemplo, o Yo, que é um buscador que tem um chatbot inteligente embutido. Sabe que o Bing tem agora também? Isso exatamente. É o Bing Chat, Então, a ideia é você poder atualizar as informações que estão no chat com as informações do browser, mas a grande questão é que o treinamento em si demora, dá trabalho, ele é feito com quantidades imensas de dados, então tem esse problema. Sobre o chatbot em si, eu vejo, em particular,
eu não vejo tanto uma continuidade, simplesmente eu vejo uma quebra de paradigma com o ChatGPT em relação ao GPT-3. Tanto que ele é baseado numa outra versão do algoritmo, que é justamente que é estruturado em termos de pergunta e resposta, que é o padrão dele, que é diferente, que é o que você estava falando, diferente do GPT-3. E qual que é o negócio, né? Saiu um paper em 2017 chamado Attention is All You Need. E esse é um paper que foi feito pelo pessoal do Google Brain, do laboratório do Google. E, curiosamente, o paper, hoje em dia, ele é citado mais de 6.000 vezes, o que é um número muito grande. Mas ele passou meio batido na hora. Os próprios pesquisadores não avaliaram que ele ia ter esse impacto. Mas o Attention is All You Need traz as 3 grandes contribuições que geram o ChatGPT. Então, ele traz essa implementação chamada Transformer, que é a lógica do negócio. E quais são as 3 coisas? A primeira é o mecanismo de atenção. Quer dizer o seguinte, todo o chatbot desses inteligentes, o que ele faz na prática é prever a próxima palavra, tá? Então, é como se ele tivesse assim... Imagina que cada vez que eu vou escrever uma coisa, o meu campo de visão na minha frente não é de muitas frases para frente, mas apenas de uma palavra, ok? Só que, veja bem, o que acontece? Olhando para trás... Imagina que a gente tem uma área que é tipo assim, pensa na memória de trabalho no cérebro humano. A memória de trabalho, ela pode armazenar mais informação ou menos informação. Esse é o span atencional, como a gente fala na ciência cognitiva. E o span atencional, ou seja, a atenção, a área de atenção do ChatGPT é muito maior do que as dos outros algoritmos desse tipo, né? Chamam LLMs, Large Language Models, até agora. Então, esse é o primeiro negócio. O segundo negócio é uma forma de treinamento do algoritmo muito interessante que chama-se treinamento com reforçamento com feedback humano. Então, qual que é a ideia? O algoritmo, ele vai... Por exemplo, assim, imagina que eu peço para ele fazer coisa assim, me descreva o que eu devo fazer quando um cinema pega fogo. Aí ele vai dar 4 respostas. Essas respostas vão ser classificadas por pessoas que trabalham na OpenAI, tá? Até teve um certo escândalo aí, porque eles estavam comoditizando esse trabalho de maneira assim pesada, e, enfim. Mas, em resumo, essas respostas vão ser qualificadas em termos da sua acurácia do ponto de vista dessas pessoas, tá? Então tem um componente subjetivo, mas ok. E isso daí vai gerar o que se chama da função da recompensa. Então ele treina um algoritmozinho que é um entendimento do que é bom do ponto de vista dessas pessoas. Esse entendimento, por sua vez, ele não é injetado de volta no ChatGPT. Ele gera o que se chama de política, uma policy. Quer dizer, é como se fosse assim, pensa que um padrão abstrato. Então ele vai aprender a generalizar isso para todo tipo de coisa. Então, esse treinamento com feedback humano, ou seja, é a mão humana que gera, de fato, a grande mudança. Então, quando mais atenção significa que o texto vai vir mais articulado. Então, ele fala uma coisa lá atrás, essa coisa vai aparecer na frente. Então, o texto parece todo engrenado. Isso daí, associado ao fato de que é uma curadoria manual por trás da própria construção da lógica do algoritmo, faz com que ele tenha consistência. E aí entra o terceiro fator. O terceiro fator chama-se aprendizado autossupervisionado. Como é que funciona? Imagina que eu tenho uma figura, então eu tenho uma casa aqui. Aí eu vou lá e tiro uns pedaços, ficam uns buraquinhos em branco. O algoritmo, ele próprio tira os pedacinhos e ele próprio põe os pedacinhos de volta. E ele próprio compara essa resposta com a figura final. Então, por exemplo, eu tenho um texto humano que ele tirou da internet, ele remove algumas palavras, ele tenta botar de volta e ele compara essas palavras. Ele tem uma árvore de decisões que, por exemplo, vai determinar sinônimos como mais relevantes do que antônimos ou de que palavras não relacionadas, etc. e tal. Então, ele aprende consigo mesmo. Então, o feedback humano, o aprendizado autossupervisionado e um mecanismo de atenção, que é uma capacidade de olhar para o passado e pronto articular as palavras de maneira muito mais consistente, geram um salto de qualidade, que é o que gerou aí que trouxe o buzz todo, porque eu acho que tem algo de muito real. Então, assim, eu vejo que a principal diferença, no final das contas, é de consistência mesmo de texto, tamanho e consistência. É isso que gera o troço, assim, o impacto.